Secretaria Estadual de Saúde começou a investigar a imunidade da população contra o coronavírus e a incidência da Covid-19 no estado. Numa parceria com a Universidade Federal do Rio, serão testadas cerca de 12 mil pessoas em 25 regiões até o dia 12 de setembro. O SARS-CoV, o novo coronavírus, é um vírus muito novo no mundo todo. Então, a população ainda não teve contato com esse vírus em diversos locais. Os locais que estão com uma epidemia ativa, você vai ter uma parcela da população que já teve contato com o vírus e, consequentemente, desenvolveu anticorpos contra esse vírus. Então, a gente avaliar qual o percentual da população e conseguindo estratificar por sexo, por faixa etária, por ocupação, por faixa de renda, de quem tem anticorpo e quem não tem, vai ser um elemento para a gente poder ajudar os gestores na tomada de decisão em relação às ações de flexibilização ou de intensificação do distanciamento social. Além disso, como a pesquisa está realizando testes de PCR, a gente está conseguindo identificar por localidade também qual é o percentual de pessoas que estão com infecção ativa. Com isso, a gente consegue ter uma ideia da incidência da doença em determinadas localidades, isso é, quais localidades estão com transmissão ativa do novo coronavírus. Isso também ajuda nessa tomada de decisão. Quantas pessoas vão ser testadas e em que período? Pois é importante deixar claro que isso é um estudo por amostragem. A ideia é a gente selecionar vários sítios de pesquisa com uma população que seja o mais representativa possível da população geral. Então, a expectativa é que a gente tenha em torno de 3 turnos de pesquisa, 3 séries de pesquisa, com 4 mil testes, 4 mil pessoas testadas em cada um desses turnos. Então, a ideia é a gente terminar a pesquisa com 12 mil testes, com 12 mil pessoas testadas ao longo de todo o projeto. E o resultado disso sai quando? Pois é, essa semana, ainda no final de semana, a gente espera já soltar alguns resultados preliminares. Isso por quê? É importante que a gente tenha resultados rápidos que auxiliem os gestores na tomada de decisão. E como essa pesquisa é feita por ciclos, a gente finaliza, então, agora esse primeiro ciclo e inicia a série de análises desse ciclo para depois iniciar o segundo ciclo. Mas, no final dessa semana, possivelmente na sexta-feira, a gente já tem alguns dados preliminares dessa primeira etapa. Quais são os resultados mais importantes que vocês pretendem avaliar? Os itens principais dessa pesquisa? A gente já tem alguns dados preliminares que apontam claramente um aumento da incidência da doença das regiões norte, noroeste e serrana do estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, a gente já consegue ver também que os municípios da grande região metropolitana do estado, que inclui município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e a região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, já tem mais altas prevalências de anticorpos. Isso é, a gente está falando de uma epidemia um pouco mais antiga. É claro, quando a gente fala de novo coronavírus, isso tudo é muito rápido, mas já mostra que essas regiões esses municípios da grande região metropolitana já passaram pela fase crítica da epidemia e agora estão numa fase já que você já tem uma parte importante da população já com presença de anticorpos. E a partir desses resultados, o que vocês vão fazer? Pois é, os dados dessa pesquisa eles são mais um elemento para ajudar na tomada de decisão. Nós temos os dados da vigilância epidemiológica, que mostram dados de mortalidade, dados de síndrome respiratória aguda grave por Covid ou por outros vírus respiratórios. A gente tem dados assistenciais e a gente também tem os dados agora de prevalência e incidência com base em estudos que a gente chama de estudos de unidades sentinelas, que são muito interessantes, porque eles conseguem fornecer resultados em curto período de tempo. Mas a tomada de decisão ela tem que levar em consideração todos esses aspectos, tanto de pesquisa como os aspectos epidemiológicos. Então, é a nossa expectativa que a gente consiga contribuir com mais alguns dados para uma correta tomada de decisão. Essa pesquisa, aliás, o resultado dessa pesquisa pode sinalizar para uma segunda onda da epidemia? Pode, sem dúvida nenhuma. Como a pesquisa está realizando exames de PCR,
que exames que identificam a presença de vírus, ela tem uma capacidade muito grande de identificar a recirculação do vírus em determinada comunidade. Então, certamente, essa pesquisa pode contribuir para identificar precocemente uma segunda onda epidêmica em determinada localidade. E por isso até que ela vai ser conduzida em 3 ciclos, para que a gente consiga avaliar do ponto de vista evolutivo a situação em cada uma das regiões do estado do Rio de Janeiro. Pelo que vocês viram até agora, vocês acreditam, já dá para ter uma sinalização nesse sentido de uma segunda onda? A gente ainda não identificou claramente isso nos locais onde já houve circulação do vírus, mas é muito precoce, né? A gente está acabando agora o primeiro ciclo. Os dados não mostram isso neste momento, mas também não é possível a gente ainda, neste momento, afirmar que isso não vai acontecer. Então, por isso a importância da gente continuar esses estudos para que qualquer indício de um aumento de transmissão seja precocemente identificado. Quando o vírus chegou aqui na capital, vários especialistas temiam uma tragédia nas favelas cariocas, nas regiões mais pobres, o que parece que não aconteceu, já que a quantidade de pessoas que morreram, embora seja um número considerável, mas é bem menor do que muita gente acreditava que seria. Essa pesquisa pode dar uma explicação para isso? Na verdade, essa pesquisa vai contribuir para a explicação para isso. Não é possível a gente imaginar que uma pesquisa realizada em 25 pontos do Rio de Janeiro seja capaz de explicar todo o comportamento de um vírus novo. Todas as projeções iniciais, seja em termos de leitos, seja em termos de casos graves e óbitos, foram feitos em estudos de modelagem baseado em experiências em outros países. A gente está vendo que nem tudo se confirmou, até porque a gente está vendo que a letalidade não é tão elevada quanto se imaginava, e existe uma parcela da população que já tem imunidade natural por algum motivo que a gente ainda não consegue claramente explicar. Essa pesquisa ela vai ajudar, do ponto de vista epidemiológico, a explicar essas lacunas do conhecimento que hoje existem. Mas ela sozinha, obviamente, ela não vai ser capaz disso. Essa imunidade explicaria a queda dos casos, como você disse, na capital, região metropolitana do Rio e a parte de Niterói e São Gonçalo também? Essa é a explicação mais provável. Esse vírus já circulou nessas localidades e, na verdade, foram os primeiros locais onde esse vírus circulou de forma mais ativa. Uma parte importante da população teve contato com o vírus. Outra parte da população teve contato com o vírus, mas não adoeceu. Existem alguns estudos que mostram a possibilidade de uma imunidade cruzada por outros coronavírus. Na verdade, o coronavírus não é um vírus novo. Esse coronavírus ele é uma novidade no mundo, mas essa classe de vírus já é conhecida há muito tempo e já circula há muito tempo no mundo. Então, é possível que exista uma imunidade cruzada em que parte da população adoece, mas outra parte não adoece, porque é possível que ela já tenha algum tipo de proteção. A gente precisa avançar ainda nesse conhecimento, mas certamente a explicação para a redução do número de casos é o fato do vírus já ter circulado na população que se expôs e ter causado imunidade. Agora, obviamente, a grande preocupação nesse momento, em função da flexibilização do distanciamento social, qual o comportamento que esse vírus vai ter agora e qual o cenário epidemiológico que a gente vai observar, considerando que pessoas que não se expuseram agora, até então, podem começar a se expor. Então, avaliar isso diariamente, juntando os dados da pesquisa com os dados epidemiológicos que são consolidados pela Secretaria Municipal de Saúde e Estadual de Saúde, vai ser fundamental para a gente poder ter um cenário dia a dia que possa ajudar na tomada de decisão. Muita gente já fala da possibilidade de não haver carnaval em 2021. Mas o carnaval de 2020 não teria sido mais perigoso para a população do que o que pode vir? A gente está falando de um carnaval que aconteceu numa época que a gente absolutamente desconhecia o comportamento do vírus. Na verdade, hoje talvez seja muito mais fácil falar,
que talvez, de uma forma prudente, era possível que o carnaval não devesse ter acontecido. Mas é muito fácil falar isso hoje. Naquele momento, não existia nenhum tipo de indício que apontasse nesse sentido. Inclusive, as recomendações da Organização Mundial de Saúde naquele momento era que não houvesse qualquer tipo de restrição a viagens ou a entrada e saída de pessoas dos países. Obviamente, a gente foi aprendendo com a epidemia, né? Então, talvez um dos legados que a gente possa ter para o futuro, a partir da identificação precoce de um agente infeccioso novo respiratório, que a gente possa ter algumas cautelas adicionais que não foram tomadas por absoluta falta de conhecimento. Então, hoje, olhando para trás, talvez seja mais fácil da gente avaliar. Mas, naquele momento, era muito difícil essa tomada de decisão com base nas informações que havia disponível. Pelas informações que vocês têm e pela experiência que vocês têm, vocês acreditam numa vacina imediatamente ou ainda pode demorar bem mais do que estão anunciando aí? A vacina, pelo que a gente está vendo em relação aos estudos, elas estão caminhando muito bem em termos de resposta imunológica e de segurança dessas vacinas. Obviamente, a gente está iniciando, a gente está vendo o início do que a gente chama de fase 3 dessas vacinas, que é quando você começa os experimentos em humanos e consegue avaliar a resposta imunológica desses humanos à vacina e a segurança dessas vacinas, isso é, qual a intensidade dos eventos adversos. O que a gente não consegue avaliar ainda é quando efetivamente esses estudos vão ficar prontos e qual vai ser a capacidade mundial de produção dessa vacina a ponto da gente vacinar quase 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, acho que esse é um grande desafio. Não é só o desenvolvimento da vacina, que já é algo muito importante que parece estar caminhando bem. Mas agora a segunda etapa e o segundo grande desafio é a capacidade que o mundo vai ter de produzir vacina para poder vacinar toda a população mundial. Vários centros no mundo inteiro estão estudando e podem produzir vacinas. Você acredita em vacinas diferentes, em 10, 20 ou até mais vacinas diferentes para o vírus? Eu acredito sim, em tempos diferentes. É muito provável que a gente tenha mais de uma vacina disponível. Na verdade, a tecnologia é uma tecnologia que é muito semelhante entre elas. Então, é muito provável que a gente tenha mais de uma vacina ou várias vacinas disponíveis. Agora, cada uma vai acontecer no seu tempo. Tem um tempo para a produção de vacina, tem um tempo para a avaliação dos estudos e condução dos estudos, que é muito difícil de ser ultrapassado. Você tem que cumprir etapas para poder garantir tanto a eficácia como a segurança da vacina. Então, é possível que ao longo de 2021 a gente tenha o desenvolvimento e o aparecimento de várias vacinas, criando, obviamente, um cenário muito mais tranquilizador para 2022. Mas a impressão que eu tenho é que para 2021 ainda vai ser uma corrida muito grande por vacina, em função da dificuldade que vai ser de alguns poucos laboratórios, de alguns poucos países produzirem vacina para todo mundo.